Inter Independente permanece na Série 3. Portuguesa é campeã da Série 2 e mais, Libertadores da América e a final do Paulistão. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Boletim Lente Esportiva. Boa noite, estamos no ar, no lar e no bar. Para você que acompanha o Boletim Lente Esportiva desta quinta-feira, já pegando boa noite, meu querido amigo. Boa noite, que está triste nesta noite, meu querido amigo corintiano Paulo Filé. Boa noite. Boa noite. Não tão triste, até porque teve um bom jogo no Pacaembu e depois a gente fala sobre isso, meu caro Luiz. Boa noite a você, ligado aqui no canal Net Cidade. Muito bem, antes de a gente começar aqui o Boletim Lente Esportiva dessa quinta-feira, eu queria que você acessasse o facebook.com/voluntariosnetcidade. Vai lá, curte essa página, está bem legal. Aqui você vai conhecer todos os bastidores da programação de todos os programas, inclusive do Boletim desta noite. Após o término do programa, tem fotos, tem todos os bastidores da equipe e tudo mais dentro do Voluntários Net Cidade. Vai lá, acesse e curte essa página. Muito bem. Começando pela Internacional de Limeira, tentou, mas não conseguiu e permanece na Série 3 do Campeonato Paulista de 2014. Bem que tentou aí, o sonho foi adiado lá em Limeira, hein, Fé? É verdade, mas a Inter esteve viva até na última rodada, né? Realmente, o time montado pelo Taimon, né, muito bem dirigido pelo Catanossi, principalmente após a assunção do Catanossi, o time teve um desempenho bem legal e chegou até a última rodada mantendo a chance do acesso. Eu acho que é esse o grande ganho, né, que fica a semente para o ano. Tem agora a Copa Paulista, a Inter deve também estar participando, pelo que está preconizado na tabela, e aí a Inter pode aprimorar o seu trabalho, já visando 2014, tentando dar uma aprimorada. Parabéns mesmo assim ao Taimon, ao Catanossi e a toda a torcida do Leão de Limeira, que foi muito legal na competição. Lembrando que o placar da partida foi contra a Itapirense, o placar foi 2-1, dando um acesso aí para a equipe da Itapirense, um acesso histórico aí para a cidade de Itapira, né, Fernando? Legal, eu acho que a Itapirense também é uma outra equipe que há um bom tempo vem fazendo um trabalho bem organizado. Eu conheço o trabalho realizado na cidade de Itapira. O estádio é acanhadinho, mas é muito bem arrumado, muito bem administrado o estádio, gramado legal, um povo muito receptivo na cidade de Itapira. Então, um clube que ascende à segunda divisão e vai trazer muitas alegrias para o futebol regional. Parabéns, então, à Itapirense. Isso aí, muito bem. Parabéns aí para a equipe da Itapirense. Muito bem, falando agora do arquirrival lá do Independente, da Inter de Limeira, o Independente, o Galo de Limeira também perdeu por 4-2, uma sacolada jogando em São Paulo contra a equipe do Flamengo. E além de perder, atrapalhou também os sonhos e os planos também do Flamengo, que pretendia chegar à Série 2, mas por uma combinação de resultados aí também não conseguiu acesso. 4-2 foi o placar lá em São Paulo. O Independente de Limeira pensa agora na Copa Paulista, ele que disputará também a Copa Paulista no segundo semestre e busca novos reforços, já apresentou novos reforços. No decorrer dessa semana foram apresentados um novo preparador físico e um novo supervisor de futebol. Chegam aí para reforçar a equipe do Galo Limeirense, meu caro amigo Paulo Filé. Mais um trabalho a ser elogiado aqui na nossa região. O Lucas e o Edson Ribeiro fizeram uma administração muito legal, são novos, né, estiveram aqui no programa, disseram quais seriam seus objetivos na A3 2013 e eu diria que atingiram os objetivos, só não conseguiram o acesso, mas dizer que Independente não fez uma bela campanha, foi uma campanha inclusive perene, teve bem colocado na tábua de classificação durante toda a competição, então não houve surpresa alguma. Eu creio que é mais uma semente que fica aqui na região também plantada para o ano. Eu acho que a Copa Paulista será realmente um laboratório importante e desse laboratório a equipe para 2013. É o que os times do interior têm que fazer, Luiz. Não adianta você ficar chorando que o calendário é ruim, que é isso, que é aquilo. A Copa Paulista é uma oportunidade que a federação dá aos clubes e se você ler o nome dos clubes, você vai
concluir e concordar comigo que é uma competição que pode ter um grande nível. Basta que os dirigentes das equipes que estão inscritas adequem a sua equipe, né, à competição. Não é uma competição para você fazer grandes contratações, trazer jogadores de salários elevados. Não, pelo contrário. É uma competição que oferece oportunidade aos novos atletas, portanto, salários acessíveis e elencos novos com vistas ao ano seguinte da Federação Paulista de Futebol, Luiz. Muito bem. Só lembrando que a Internacional de Limeira também disputará a Copa Paulista agora no segundo semestre de 2013. Vamos ver como que ficou a tábua de classificação da Série A3 do Campeonato Paulista. Na tela aí para você. A Itapirense conseguiu acesso, venceu 2-1 a Internacional. O jogo do acesso da Itapirense. São Bento empatou 3-3 com o Sertãozinho na tela. Flamengo numa sacolada 4-2 em cima da equipe do Galo Limeirense Independente. E o Batatais ganhou de 2-1 em cima do Marília na sequência. Aí veja como ficou a tábua de classificação. São Bento 9 pontos. A Itapirense empatadinha ali, hein, Filé? Ficou os dois aí na primeira posição, com 9 pontos ganhos. Já o Sertãozinho com 7 pontos ganhos. E a Internacional, 5 pontos ganhos. Aí o Sertãozinho e a Inter empatados na terceira colocação. No outro grupo, o Batatais com 10 pontos ganhos. O Marília com 9 pontos ganhos. O Flamengo, 8 pontos. E o Independente de Limeira com 5 pontos ganhos. Portanto, São Bento, Itapirense, Batatais e Marília sobem a Série A2 em 2014, né, Fred? São Bento e Batatais fazem a final, né? Fazem aí a grande decisão para ver o campeão da A3 nesse ano de 2013, Luiz. Tá aí, portanto, aí no dia 18/5, agora no próximo domingo, às 7 da noite, lá em Batatais. Batatais que foi palco de uma guerra aí no... fatos lamentáveis. Lamentável, né? Essas coisas a gente não deve nem dar muito destaque, porque realmente é lamentável. E ainda que desfalcou alguns jogadores aí do Batatais por causa dessa briga. E Batatais em frente ao São Bento são as finais da Série A3. No dia 18/5, próximo domingo, às 7 da noite, em Batatais, pega o São Bento. E na volta, no outro domingo, outra semana, dia 25/5, 7 da noite, São Bento em casa enfrenta o Batatais aí no resumo, na finalíssima da Série A3 do Campeonato Paulista em 2013, fechando aí a Série A3. Muito bem. Uma notinha agora, a Federação Paulista de Futebol, a gente está falando de Copa Paulista, divulgou os grupos e as tabelas da Copa Paulista do segundo semestre de 2013. A competição que tem início em 13 de julho, com a partida entre São Carlos e Internacional de Limeira. Rio Branco estreia na Copa Paulista dia 14 de julho em casa contra o Red Bull. Já a União Barbarense, que também participa da Copa Paulista, estreia também em casa contra o Ituano. Já o tão esperado derby aqui regional entre Rio Branco e União Barbarense será no dia 11 de agosto, às 10 da manhã, aqui no Décio Vita. Tá empolgado com o derby aí, Filé? Muito legal. Eu acredito que a federação acertou em fazer o convite ao Rio Branco, né? E aquilo que eu te falei, Luiz, só clubes de primeira grandeza, né? A gente lê os nomes das equipes, vê as tradições de cada uma delas e vê que essa Copa Paulista pode ser, sim, uma grande competição. E a esperança, né, do torcedor, tanto unionista quanto do Tigre de Americana, do Rio Branquense, de ainda nesse ano poder contemplar um derby no dia 11/8, dias antes do centenário, né, da data comemorativa ao centenário do Rio Branco, que é no início de setembro. Então, próximo à data do centenário, nós teremos o derby e será uma ocasião muito legal tanto para o Rio Branquense quanto para o unionista estar aí comemorando centenários, esses dois times nessa nova situação. Muito bacana o derby, o pessoal de Americana e Santa Bárbara do Oeste estava esperando desde 2007, se eu não me engano. Já que são não aí. Tem o derby aqui entre Americana, entre o Rio Branco e o União Barbarense. São Esperamos paz aí no Décio Vita. Sempre. No dia deste jogo. Aliás, estaremos lá, né? Com estaremos certeza, lá com o canal Nessa a diretoria Cidade, vai pautar aí a equipe e nós estaremos lá. trazendo toda a cobertura para você acompanhar aqui dentro do Boletim Lente Esportiva. Muito bem. Falando agora do Galo Azul lá da cidade de Rio Claro, o Galo venceu 1-0 lá no Canindé contra a Lusa, mas não colocou a mão no caneco, ficou em segundo lugar aí na Série A2. A Portuguesa levou o caneco porque havia vencido 2-1 aqui em Rio Claro. O Rio Claro venceu, mas não levou, né, Fran? Não levou, mas caiu em pé, né, Luiz? Eu acho muito legal essa Jogou situação muito bem, por sinal, da da equipe do equipe Rio Claro. que vai até o seu limite, né? E o Rio Claro provou isso, um elenco também de folha comparativa ao da Portuguesa muito menor.
Então a gente percebe que nem sempre no futebol é só o dinheiro que resolve, né? Chegou muito próximo no título o Rio Claro, não fosse o placar adverso em casa, né? E aí a Portuguesa fez 2 gols fora e pelo critério de desempate acabou ficando com o título, mas parabéns ao Galo Azul, né? Principalmente pelo retorno à elite, não tanto pelo vice-campeonato, porque vice nesse país o pessoal esquece no dia seguinte. Eu estive lá junto com o Márcio e o Teodoro, foi uma final meio triste, em vez da torcida da Luz a comemorar, estava xingando o presidente da federação, o presidente da Portuguesa. Não, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Da CBF. Que estava presente lá no Canindé. A torcida, em vez de comemorar o título, começou a xingar lá, lastimável essa final lá no Canindé. Mas é tradicional essa postura da torcida da Portuguesa. Muito triste, muito triste. A torcida da Portuguesa é sangue quente mesmo, E você agora, através do boletim, acompanha como que foi essa história entre Portuguesa, campeã da Série A2, e Rio Claro. Coloca pra gente aí na tela, dá uma olhadinha. Olá, amigos do canal Net Cidade. Estamos aqui na cidade de São Paulo, onde você agora vai conferir conosco os melhores momentos de Portuguesa e Rio Claro. O Rio Claro vence a partida por 1-0, porém a Portuguesa é campeã do Campeonato Paulista Série A2. Bola rolando aqui no Canindé, na capital São Paulo. Rio Claro e Portuguesa disputando aí a grande final do Campeonato Paulista Série A2. Alex Afonso perde a bola para Carandina. Carandina agora com Alex Afonso. Alex Afonso fez a tabela, jogou para Leire Elton, bateu! Defende o goleiro Gladson, uma bela defesa, o goleiro Gladson jogando a bola para a lateral. E lá vem Portuguesa. Lá vem Portuguesa com o craque Souza, camisa número 10. Toda hora tenta jogada individual. Não fez diferente, tocou para a Ralha, pode bater, fez a fita, bateu de bicudo. De bica, bateu a Rádia para a defesa do goleiro Kleber, número 50. Esse é o Givanildo. Um belo passe do Givanildo para o Jocinei. Tentou a melhor, gol, bateu e o gol! Gol! Jocinei é o nome dele, o número 11 da camisa da equipe do Rio Claro. Gol de craque. A pequena torcida comemora o golaço de Jocinei. O português é toda a pressão. Esse é o Correia. Bateu e o gol! Pra fora. Não foi o Correia, não. Esse aí foi o garoto que acabou de entrar no lugar do Giamotto, o Moisés, número 16. Lá vem Portuguesa. Esse é o Moisés, tentou Souza, melhor para Souza, pode bater, pode fazer o gol, bateu na trave! Uma belíssima jogada do meia esquerda da Portuguesa, Souza, para a felicidade do goleiro Kleber na trave. Esse é Luiz Ricardo, pode cruzar, fez a finta, tem Moisés, tocou para Moisés, driblou, levou a melhor, sobrou para Souza, esse é perigoso, bateu! Uma bela defesa do goleiro Kleber. Falta perigosa, hein? O grandalhão Valdomiro já tá lá. Correia, bateu na cabeça. Uma bela defesa de novo, o goleiro. Uma bela defesa de Kleber. Uma bela defesa de Kleber. Falta lá no goleirão. Acaba o jogo aqui no estádio do Canindé. A Portuguesa é campeã do Campeonato Paulista Série A2. Comemora os jogadores da Portuguesa. Apesar da derrota, a Portuguesa é campeã. A gente fica triste para não sair com o título aqui hoje, mas a gente sai feliz porque a gente fez uma boa partida, saímos vitoriosos e no geral ficou 2-2. Eles foram campeão pelo regulamento. E foi o que a gente fez, honrar a camisa do Rio Claro até o fim, independente de ser campeão ou não. A equipe foi campeão pelo aquilo que ela mostrou no campeonato inteiro, né? Não só por esse jogo, né? No jogo fora de casa nós vencemos de 2-1, né? E pelo que a equipe mostrou na competição, nós tínhamos essa vantagem, pelo jogo que nós fizemos no primeiro jogo. Tínhamos a vantagem, não fizemos um belo jogo hoje. Claro que o torcedor esperava sair daqui com campeão, vencendo o jogo, né? Mas não foi possível, mas o que vale, o que é que adianta jogar bem e tomar 2-0 e perder o título. O importante é sair com campeão, isso aí, a taça vai ficar aqui no Canindé.
Tá aí, portanto, a Portuguesa levantando o caneco lá no Canindé. Jogou muito bem o Rio Claro, né, Fela? Merecia também, né? Jogou assim, o Rio Claro, repetindo, né? O Rio Claro montou uma equipe não muito cara, mas de muita competência. Jogadores como o Jocinei, que passou pelo 15, inclusive no Paulista da Elite, né? E com a desclassificação do 15 foi liberado para a equipe do Rio Claro e pôde fazer essa... Aliás, fez a Copa Paulista pelo 15, Jocinei, e foi liberado para o Rio Claro para fazer a 2, consequentemente, conseguindo o acesso. O Givanildo também, um veterano, né, que já havia pendurado as chuteiras e tal, mas daí Paulo Roberto, que é uma pessoa de uma persuasão muito forte, o técnico da equipe do Rio Claro, acabou convencendo o Givanildo a voltar a atuar, mas parabéns por o Rio Claro ter conseguido o acesso e até pelo vice-campeonato, né? Apesar de poucos valorizarem, eu particularmente acho legal o vice. O que eu disse há alguns instantes atrás é que a cultura do país não valoriza o vice. Eu, particularmente, acho muito legal, até porque o vice deixou um monte de gente para trás. Tem que ser valorizado. Muito bem. Mais uma notinha, a Federação Paulista de Futebol divulgou nesta última quarta-feira a seleção do Paulistão 2013. Nesta seleção compõe o técnico Dado Cavalcante aqui do Mojimirim, ele foi eleito técnico, junto com o zagueiro da Ponte Preta, completa o Kleber, o zagueiro da Ponte Preta, completa os convocados da seleção aqui do interior, junto com a base praticamente do Corinthians. Esse é o time, meu filho. Eu acredito que a federação acaba pinçando os jogadores em função do aproveitamento das equipes, né? Não tem outra forma. Eu acredito que o Santos deva ter contribuído também. Eu não conheço a lista, ou não me lembro, eu até bati os olhos na lista, mas não me lembro de cor de todos. Mas parabéns ao Dado Cavalcante, né? Um técnico muito novo que colocou o Mojimirim num destaque muito interessante esse ano 2013, até porque deu sequência, né, ao bom trabalho iniciado pelo Guto Ferreira, que hoje pega a carona do Kleina na Ponte Preta e o Kleina segue a vida lá no Palmeiras. Enfim, é legal esse surgimento de novos nomes, de nomes que podem substituir esses medalhões que nem sempre dão conta do recado. A gente está cansado de ver aí contratações de técnicos de altos salários, medalhões, e que geram muito mais problemas para os times, né, do que resolvem os próprios problemas. Então, parabéns ao Mojimirim, que acreditou no nome novo, e ao desempenho de todo o elenco. O time presidido pelo Rivaldo foi muito bem no Campeonato Paulista, e o zagueiro Kleber da Ponte Preta, um dos destaques. E eu não posso deixar de destacar aqui o goleiro Walter, né, do União Agrícola Barbarense. Apesar do União ter sido rebaixado para a segunda divisão, o Walter hoje foi contratado pelo Corinthians, é um jogador que fará parte de um elenco de um dos clubes da capital, que eu acho muito bacana. É essa forma que o interior contribui com o futebol, né? Revelando talentos, até porque os clubes não podem pagar altos salários mesmo, então oferecem ao jogador a oportunidade da vitrine, e uma vez confirmada a competência, eles vão para a capital e acabam aí sim tendo salários melhores. Luiz. Muito bem, falando agora de Paulistão de Série A1, no próximo domingo até a grande final entre Santos e Corinthians. Quem você acha que dá, Flé? Olha, o Corinthians tem uma certa vantagem, tem né? Elenco, por ter feito o resultado em São Paulo, né? Pelo Santos Futebol Clube estar jogando muito em função do Neymar, né? O Santos acomodou-se no Neymar. De vez em quando o Durval vai lá e faz alguma jogada de efeito, acaba fazendo gol, como fez no jogo contra o Pacaembu, contra o Corinthians no Pacaembu. Agora, o Corinthians perdeu a grande oportunidade de matar a competição no primeiro tempo no jogo do Pacaembu. Corinthians, aliás, que vem jogando mal há 3 partidas, né? Desclassificou o São Paulo jogando mal, né? Foi vitorioso na partida contra o Santos por situações pontuais, mas não jogando as partidas que vinham jogando no decorrer do Campeonato Paulista, inclusive. E ontem a gente vai falar depois. Muito bem. O Corinthians que levou a vantagem 2-1 na primeira partida aqui no Pacaembu. Já o Santos tem a seu favor a torcida jogando lá na Vila Famosa. O pessoal lá de Santo André, lá do ABC, foi conferir o primeiro jogo lá no domingo, lá no Pacaembu. E você, a partir de agora, confere essa matéria bem legal dos nossos amigos voluntários do canal Net Cidade, lá do ABC, na tela agora aí pra você. Um chega com fama de ganhador no Paulistão e o outro é tido por todos como muito organizado. Isso mostra como o Santos se confunde a Muricy, assim como o Corinthians ao Tite. 2 técnicos em um nível semelhante que são completamente diferentes um do outro. Eu imagino que a pergunta esteja sendo feita para traçar uma comparação entre, digamos, o
o jeito brutão do Muricy e o jeito mais diplomático do Tite. É claro que às vezes o Muricy exagera na tinta mesmo, carrega demais na tinta, passa do limite, mas não é justificar, mas é tentar compreender. A tensão do futebol é gigantesca. Isso não justifica, eu repito mais uma vez, a falta de educação em certos momentos com jornalistas, enfim, com qualquer pessoa, qualquer ser humano. Um é um pouco mais polido, não no sentido de educação, no sentido de mais calmo. O outro é mais direto, é mais objetivo e talvez, por isso, de vez em quando, passe um pouco do ponto. Eu acho que o Muricy é um treinador mais individualmente falando com os jogadores. Eu acho que eles jogam de uma maneira muito mais defensiva. Ele é um ganhador de títulos e isso também é importante, da forma que as pessoas analisam. Eu acho que o Tite é muito mais tático. Eu acho que o Tite enxerga mais o jogo, eu acho que o Tite consegue tirar de determinados jogadores. O Tite no jogo, ele consegue modificar as variações táticas do lado direito para o lado esquerdo, da defesa. Eu acho que o Muricy não consegue fazer isso, né? Não porque não falta talento para ele, que é o estilo de treinador que ele é, e ele é ganhador. Mas o Tite, taticamente, eu acho melhor. Quem sou eu para questionar? Em campo, o atual campeão do mundo manteve seu 4-2-3-1, com Romarinho e Emerson Sheik nas pontas, enquanto o rei do Brasileirão de pontos corridos surpreendeu ao entrar com o volante Marcos Assunção na vaga do meia Montijo. O resultado foi um show do Corinthians, que abusou de perder gols. Os principais foram no chute de longe do Danilo, que o Rafael pegou, e esse gol impressionante perdido pelo Guerreiro. Mesmo sem a pontaria calibrada, as chances eram muitas. E o Paulinho aproveitou que a bola sobrou para ele na área e fez 1-0 Timão. Na hora de elogiar seu volante, Tite se atrapalhou um pouquinho com as palavras. É sim o segundo melhor volante do futebol nacional. O segundo melhor volante do futebol nacional. Muricy voltou do intervalo com Felipe Anderson no lugar de Assunção. No começo parecia que o esquema do Tite dominaria de novo. Emerson parou em Rafael. Paulinho arrancou do meio e ia fazer um baita gol. Só que ele errou o chute. Paulo André não errou e fez o segundo, o que parecia pouco. Neymar tentava diminuir e parou nessa linda defesa do Cássio. Assim o Muricy tem mais dor de cabeça, porque além do camisa 11 não brilhar, os repórteres insistem em perguntar para ele se o atacante já está vendido para o exterior. Eu não posso estar falando essas coisas porque não é todo um amigo e outra, é uma coisa que eu nem sei, você não sabe, uma coisa que ninguém sabe realmente como é que tá, né? O gol veio com o Durval e o sonho de mais um título ainda vive. Não é com a obrigação, acho que a gente está vendo tudo, né? E a gente percebe que a campanha no campeonato, a gente não é sofrível, né? A gente nunca viu o Boca assim tão fragilizado, né? Do que a gente conhece o Boca, eu já enfrentei muitas vezes. Agora tem uma coisa, tem uma camisa, né? Tem um técnico experiente, já teve isso, né? Eu acho que vai ser muito duro aqui para eles. Resta saber por qual motivo o destino abrirá as portas de um futuro glorioso para um dos dois. Se por medo de cara feia ou comovido por um por favor. Tá aí, Paulinho, segundo melhor volante do Brasil. Eu tenho minhas discórdias aí, né? Esse é o Tite, né? Grande Tite. Grande. Muito bem. Vamos falar da Libertadores da América. O Palmeiras do meu amigo Fernando Furlanetti foi mais um dos brasileiros eliminados aí na Libertadores, juntamente com o São Paulo e o Corinthians, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Na falha no frango do goleiro Bruno, resultado final 2-1 para o Tijuana, jogando aqui em São Paulo, lá no Pacaembu. Que fase do goleirão Bruno, hein? Foi zoado na internet, hein, meu amigo? Foi. Meu amigo Corinthians, do meu caro amigo aqui, Paulo Filé, empatou e foi eliminado na noite de ontem. Para a tristeza dos corintianos de plantão aqui da região, resultado de 1-1 no Pacaembu, não deu aí a próxima fase para a equipe do Corinthians, hein, Filé? Bom, então, fazendo um apanhado geral dos 3 paulistas que falaram adeus à Libertadores, o São Paulo não tem o que falar, né? Foi goleado,
3-0 2-1 no primeiro jogo, 3-1 no primeiro jogo e 4-1 no segundo, né? Foi 3-0 no primeiro, né? E 4-1 no segundo. Então, foi um placar muito elástico. O Atlético tem uma diferença técnica muito grande em relação ao São Paulo. Então, o São Paulo não tem muito o que chorar, nem muito o que ter de aspiração em termos de reclamações. O Palmeiras, por sua vez, tem um elenco muito limitado, um elenco que o número 10 é simplesmente omisso, ausente, né? O Valdívia abandonou o barco. E o Corinthians, ontem, o Corinthians perdeu para um misto de suas próprias forças, né? Faltou competência ao Corinthians em ser superior às falhas do senhor Carlos Amarília. Então, realmente, se o Corinthians tivesse sido superior às falhas do árbitro, ele não estaria, ou a torcida do Corinthians hoje não estaria falando de arbitragem, estaria comemorando uma vitória do Corinthians. Então, é o que eu penso da participação ou da despedida dos 3 paulistas na Copa Libertadores da América. Muito bem, na tela para você, vamos ver os resultados da Libertadores. Atlético venceu o São Paulo 4-1, isso faz tempo. São Paulo eliminou o São Paulo. Palmeiras, na terça-feira, perdeu para o Tijuana. Corinthians empatou e está fora. Vélez Sarsfield perdeu para o News Old Boys, jogando em casa 2-1. O Nacional, no tempo normal, 1-0 contra o Real. Nos pênaltis perdeu 4-1, Real classificado. E o Fluminense venceu em casa 2-0 o Emelec na próxima fase aí, nas quartas de finais. Está aí o Fluminense. Fluminense e Atlético Mineiro, um dos únicos representantes brasileiros aí na Libertadores da América. Muito bem, rapidinho que o programa está terminando. O Luiz Felipe Scolari anunciou e divulgou aí a escalação para a Copa das Confederações da Seleção Brasileira. Goleiros Júlio César, Jefferson, Diego Cavalieri, zagueiros Thiago Silva, Davi Luiz, Dante e Hever. Laterais Daniel Alves, Marcelo Jean, Felipe Luiz. Os meias campistas, está aí na tela para você embaixo. O Fernando, o Hernanes, o Luiz Gustavo, o Paulinho, Oscar, Lucas, Jadson e Bernard. Os atacantes Neymar, Fred, Hulk e Leandro, Damião e contrariando tudo e a todos. Filipão deixou fora Ronaldinho Gaúcho e Kaká. Foi bem o Filipão, Filé? Olha, Luiz, quem sou Boa eu? Escalação? Quem sou eu para contrariar Luiz Felipe Scolari? Né, um dos mais premiados, um dos mais vencedores técnicos de futebol. Se ele deixou Ronaldinho e Kaká de fora, ele tem suas razões. Não vou ser eu que vou dizer que ele teria que ter levado. O que eu espero é que esses convocados façam exatamente aquilo que o Filipão está esperando que eles façam, que ele mais uma vez prove, como fez na Copa do Mundo em que foi campeão, que deixar às vezes algum jogador que não é de sua preferência de lado, não interfere no resultado final, como ele fez com o Romário na Copa do Mundo. Então, Felipão tem crédito e, por ter crédito, eu tenho que aguardar o resultado dos seus comandados. Filé, boa noite. E o show da Xuxa, não tem? Pode, fica à vontade. Bom, eu vou mandar um abraço lá para São Paulo, pessoal no Facebook, Valquíria, Ângelo e Luciano Iacoca, família lá da Avenida Paulista, tradicionais, Quatrocentões de São Paulo. E também aqui em Americana, família Jairo Camargo Neves e filhos, grande amigo. Graças ao Jairo, eu estou aqui hoje falando alguma coisa para vocês. Foi a pessoa que me deu a primeira oportunidade no microfone de rádio. Obrigado, Jairão. Um abraço. Muito bem, um abraço a todos. Um abraço para o Adilson e para a filha dele lá da Rua Araçatuba, loja Bom Preço, e para todos que acompanharam o Boletim Esportivo desta noite. Não esqueçam, voluntários dessa cidade, vai lá, curte a página. Gente, boa noite, fiquem com Deus. Tchau, até a próxima semana.